Na parábola de Jesus de hoje, nós vamos conversar sobre a parábola do servo inútil, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, os versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Qual de vocês, tendo o servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Bom, por muito tempo eu me senti assim com uma sensação de peso muito grande ao ler esse texto, porque eu ficava pensando, puxa, vai chegar ainda o dia em que eu vou identificar que eu não passo de uma serva inútil, né? Que as minhas ações todas tiveram uma certa inutilidade diante da grandeza de todo o serviço da missão. Mas então houve um dia em que eu entendi que os textos bíblicos precisam ser lidos dentro do seu contexto. E a partir de então eu passei a compreender melhor esse texto bíblico. Para que você também compreenda melhor, nós vamos fazer a leitura dos versículos anteriores, que dizem respeito ao contexto no qual Jesus pronunciou essa parábola. E nós vamos ler então os versículos de 1 a 6 do capítulo 17 de Lucas. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para essa pessoa que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam para esta amoreira: arranque-se daqui e transplante-se para o mar. E ela obedeceria. E então Jesus pronuncia a parábola: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Bom, agora fica um pouco mais fácil de compreender o que essa parábola significa. O contexto, então, é o contexto do ensino de Jesus. Jesus está ensinando especificamente os seus discípulos, ou os apóstolos, sobre os relacionamentos interpessoais. Ele diz o seguinte: gente, é inevitável que haja pedras de tropeço no meio de vocês. Né? É inevitável que hajam pessoas que nos façam cair, que nos façam pecar. É inevitável. Isso sempre vai existir. E mesmo sem atenuar a gravidade disso, porque ele diz que para essas pessoas seria melhor que lhe fosse amarrado uma pedra no pescoço e lhe fosse atirado no fundo do mar, né? Então, mesmo sem atenuar a gravidade daqueles que servem de pedra de tropeço, né? De pedra no meio do caminho das pessoas que estão tentando seguir a Cristo com exatidão, com a perfeição cristã, mesmo assim, Jesus ensina aos discípulos uma grande lição. É preciso, nessas circunstâncias, aprender a conversar com as pessoas. Conversar para que elas sejam repreendidas em amor,
mas também conversar para que haja arrependimento. Arrependimento dos erros, arrependimento dos pecados. E quando essa pessoa reconhecer que ela realmente errou e se arrepender, você então é responsável por se comprometer aqui em perdoar essa pessoa. Nesse momento, os discípulos dizem assim: oh, Jesus, vamos fazer o seguinte, então aumenta a nossa fé aí, porque olha, a coisa tá difícil, hein, Jesus? Vai dar para fazer isso aí muito fácil, não. Bom, é nesse momento que Jesus lança mão da parábola do servo inútil. Vejam como aqui se torna muito mais claro o objetivo dessa parábola. A parábola em si, ela tem apenas 4 versículos, do 7 ao 10, e tem por objetivo ajudar os discípulos a entenderem e pensarem em algo que representa apenas o cumprimento de uma obrigação. Então Jesus usa o exemplo de alguém que para nós talvez fosse aqui a profissão de um caseiro, de uma fazenda, alguma profissão parecida com isso. Ele diz o seguinte: se você tem um caseiro lá na sua fazenda e ele acaba de chegar da roça, né? Terminou lá talvez de colher o milho, terminou de plantar um arroz, alguma coisa assim, e ele chegou na casa sede da fazenda. O que você faz primeiro? Você convida ele, senta aí, toma um cafezinho com a gente, né? Descansa um pouco, relaxa. Ou você fala para ele, viu, já tá quase na hora do jantar, eu vou tomar um banho, ajeitar as crianças, e aí já pode servir o jantar pra gente, tá? Bom, a resposta aqui que Jesus queria extrair dos discípulos era uma resposta óbvia. Não é isso que a gente faz, né? Não vamos chamar o empregado para tomar o cafezinho, a gente vai pedir o jantar. Embora a gente possa aqui discutir também essas relações entre patrão e empregado, mas essa fica para uma próxima parábola, logo a gente vai ver uma outra parábola acerca disso, mas era óbvia a resposta, os discípulos responderiam não. E aí, então, é que os discípulos aprendem com essa parábola e essa parábola nos ensina também ainda hoje. Eles aprenderam naquele dia que as orientações divinas que eles já sabiam, aquelas lá do Antigo Testamento, lá de Levítico, de Deuteronômio, que eu vou passar a ler para vocês daqui a pouquinho, eram escrituras conhecidas, eram escrituras que para eles já estavam introjetadas no seu dia a dia, mas que na verdade, não estavam sendo cumpridas. Sabe por quê? Porque elas estavam aqui, na mente deles, mas não estavam aqui, no coração deles. Eles passaram a perceber que eles não seguiam exatamente o que Deuteronômio 6:5 dizia: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Levítico 19:18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o Senhor. Esses 2 versículos que foram posteriormente um resumo de todos os mandamentos, né, nas palavras de Jesus, são versículos que já deviam estar fazendo parte da rotina de vida dos discípulos e que até então eles não haviam percebido que eles de fato não estavam cumprindo. Por quê? Porque se eles realmente amassem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, eles certamente já teriam entendido que o perdão anda sempre de mãos dadas com o amor. É nessa hora que Jesus diz: olha, depois de vocês terem feito tudo o que foi ordenado para vocês, podem dizer, ainda somos servos inúteis, porque não fizemos nada além do que nos foi solicitado, ou além do que deveríamos fazer. Ou seja, queridos, vocês não são melhores do que ninguém se vocês amarem e perdoarem aos outros.
Vocês não são melhores, não são mais bonitos, não são mais interessantes do que absolutamente ninguém. Vocês apenas estão cumprindo aquilo que vocês já sabem que tem que cumprir. As ordenanças já foram dadas a vocês há muitos séculos. Vocês sabem o que tem que fazer. Esse é só um lembrete do que vocês devem fazer. Eu estou apenas lembrando aqui vocês que vocês precisam amar e perdoar. Ajudar as pessoas a reconhecerem os seus erros, exortando-as em amor, ajudá-las a crescer, se arrependendo e mudando de vida, mas também perdoá-las, para que elas consigam subir ou serem promovidas a um outro nível de vida. É obrigação de vocês. Vocês não precisam de mais fé para isso. Não é preciso, então, aumentar a fé. Não é preciso de mais fé para poder perdoar. Sabe por quê? Porque perdão é um ato de amor. E veja bem, fé é a certeza das coisas que não se vê. Mas o amor é algo extremamente real, perceptível, visível e palpável. Então, perdoar não é um ato de fé. Perdoar é um ato de amor. Perdoar é o amor em exercício. Para isso, a gente não precisa aumentar a fé. A fé servirá para outras questões, para outras circunstâncias. Mas o amor, na sua prática, ele perdoa. Então, que essa parábola do servo inútil nos ajude a entender que quando nós ajudamos os nossos irmãos e irmãs a reconhecerem os seus erros, ajudamos nossos irmãos e irmãs a se arrependerem e os perdoamos, ajudando-os assim a crescer e mudar de vida, nós não estamos fazendo nada que não seja a nossa obrigação ou o nosso dever de colocar o nosso amor em prática. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima experiência acerca deste assunto. Até a próxima parábola de Jesus.